pessoas que pensam, precisamos falar sobre anti-vaxxers dentro de um sistema de negacionismo científico galopante que toma conta do mundo inteiro, né? Nós não falamos sobre revisionismo científico, não é de hoje. Na verdade, essas teses revisionistas e negacionistas vão do Holocausto até a questões como o formato da Terra. Planeta. Plano, planeta. Faz todo sentido. Se a Terra fosse redonda, ia ser redondeta. Redondeta, não? Não é à toa que você viu aí no último final de semana o casal que ficou perdido no mar Mediterrâneo tentando encontrar a borda do planeta. Parece que não acharam nem a borda nem o caminho de casa, né? Então, os movimentos negacionistas já são parte da formação dessa sociedade há um bom tempo, mas nunca tinham alcançado um impacto tão grande como nós estamos começando a perceber com mais propriedade no interior dessa crise sanitária em que nós nos encontramos agora. Porque nesse momento a confiança e o empenho junto ao conhecimento científico são fundamentais para superar essa fase. E no momento em que vacinas começam a ser testadas e a possibilidade de imunização em massa começa a se tornar um pouco mais real, os movimentos que negam a vacina e que criam e divulgam teses contra as vacinas tornam-se realmente ameaçadores. Vacina salva a gente? 17 milhões de pessoas é só o número da... Aqui, ó. Nunca vi. Sabe o que salva a gente, aproveitando a oportunidade? É óleo de coco e bala de gengibre, entendeu? Mas isso aí a televisão não fala. Por quê? Porque vai destruir a indústria dos remédios. Já existiam há mais tempo? Ora, nós já falamos de negacionismo em relação a vacinas desde 1904, com a revolta da vacina. Mas desde esse período, movimentos negacionistas não tinham tanto impacto assim sobre o processo de imunização. Não é à toa que o Brasil tem um dos sistemas de imunização mais eficazes da história desse planeta. Mas nesse momento começa a ameaçar. E a ameaça talvez se dê pela força com que essas informações são propagadas, pela forma como essas informações entraram para os núcleos de poder, claro, pela forma como o espaço virtual catalisa esses processos. O espaço virtual não criou nenhum deles, mas acelera, né? Sem dúvida acelera. Então, nós precisamos tentar compreender como esses movimentos anti-vacina nascem dentro da formação contemporânea, de que forma eles têm ganhado cada vez mais espaço e que nível de ameaça eles oferecem para nós. E sem dúvida, aqui também eu preciso analisar quais são os argumentos que eles usam para sustentar a tese de que as vacinas não devam ser consumidas em massa ou não tenham eficácia ou sejam perigosas, danosas, né? Antes de qualquer coisa, eu acredito que eu precise definir um pouco melhor o que é o tal negacionismo, do qual o movimento antivacina faz parte. Porque dentro de negacionismo ou de revisionismo, a gente encontra muitos movimentos, né? Terraplanistas, antivaxxers, revisionistas do Holocausto, revisionistas da ditadura, que consideram que não houve ditadura no Brasil, e uma série de outros movimentos que você encontra aos quilos nas camadas mais rasas da internet. Você nem precisa ir longe, você nem precisa ir fundo para você achar. Bom, por que eu considero que seria necessário explicar uma matriz a respeito do que é negacionismo? Para início de conversa, duvidar é um processo extremamente saudável dentro do que você tem de ciência ou de filosofia. Então, o fato de não ser negacionista ou revisionista não significa que eu tenha que acreditar na ciência ou na filosofia cegamente e considerar que todo conhecimento científico seja a palavra supra-suma e que eu não possa duvidar. A dúvida é um benefício dentro do campo científico e é o que faz a ciência evoluir. Afinal de contas, é esse ceticismo,
é a descrença que me faz buscar constantemente novas evidências. Então, ciência, de uma forma ampla, funciona assim. Se ela lança uma evidência, uma hipótese, perdão, né, a respeito da realidade e tenta o tempo todo encontrar alguma evidência que sustente essa hipótese. Ou seja, um traço, uma prova da realidade que possa realmente mostrar que essa hipótese seja verdadeira. Quanto mais evidências houver para sustentar essa hipótese, mais próximos nós chegamos de uma verdade científica. Se eu duvido dessa verdade científica, se eu duvido que essa hipótese tenha fundamento, o que eu devo fazer? Eu devo buscar outras evidências que sejam tão boas ou melhores quanto as anteriores, e caso eu as encontre, eu posso lançar outra verdade científica. Essa outra verdade científica pode se somar a essa anterior ou pode substituí-la. Não é à toa que Einstein dizia que mais dia, menos dia, todo conhecimento acaba sendo derrubado pela experiência. A experiência são essas evidências que eu posso lançar uma nova o tempo todo. Ou seja, a gente vai duvidar. A gente vai duvidar constantemente dessas verdades, tentando encontrar novas evidências. No entanto, dentro desse método científico, é preciso que fique claro que eu posso tentar. Se eu não conseguir, eu preciso voltar com a rabinha entre as pernas para essa verdade científica primeira e aceitar que ela seja certa. Afinal, eu não consegui provar que ela esteja errada. Ou eu posso buscar novos métodos, novas pesquisas, enfim, para conseguir finalmente provar a minha verdade. É assim que funciona o movimento. É assim que tem sido dentro da plataforma científica desde que nós temos ciência. Karl Popper, por exemplo, é um dos teóricos que discute a evolução desse processo e a forma como o método científico tem sido capaz de desdobrar informação e conhecimento ao longo da nossa história. Bom, o que o negacionismo ou revisionismo faz? Ele lança evidências, ele tenta novas hipóteses para consolidar uma verdade científica? Não. Ele tem a hipótese, né? Há uma hipótese sobre qualquer coisa. Uma hipótese de que a vacina não funcione, de que a Terra não seja esférica, discoide ou ovaloide, seja lá que formato for, de que por exemplo, lei da relatividade, da gravidade seja uma mentira ou qualquer coisa parecida. E automaticamente eles alçam essa hipótese ao posto de verdade. Por quê? Porque eles acreditam que seja assim. Ponto. Mais nada. Não existe um processo de confronto com evidências, não existe uma comparação de métodos ou uma tentativa de fazer o conhecimento evoluir por um processo de análise ou de soma de pesquisas. Não. A hipótese lançada é considerada automaticamente verdade. E o que faz com que essa hipótese seja alçada a esse posto? Porque muitas das vezes ela é popular. Em volta dela, por exemplo, tem muita gente importante que falou, tem gurus, tem líderes que falaram. Isso faz com que a hipótese seja mais rapidamente promovida à verdade, né? Você pode ter aqui algum tom conspiratório. As conspirações sempre trazem um pouco mais de força para essas hipóteses, ou seja, elas vêm no campo do obscuro, no campo do medo, ou muitas das vezes no campo da ansiedade, que fazem parte do cenário contemporâneo, convém ser muito mais rápido, né? Ou seja, elas trabalham no campo da comoção. Então são algumas estratégias ou alguns detalhes que fazem esse processo evoluir rápido. Então, quando se trata de vacina, por exemplo, essa
pegada negacionista ou revisionista tem muito desses fatores aqui. Olha que eu estou lançando poucos só para começar um debate, né? Veja só que em torno dessa hipótese há figuras importantes falando, como grandes estadistas, como o próprio Donald Trump, ou mesmo o nosso presidente do país, senhor Jair Bolsonaro, ou gurus famosos na internet, como Olavo de Carvalho. Há muitas teorias conspiratórias em torno de comunismo, em torno das façanhas, né, obscuras e extremamente temerosas da indústria farmacêutica, e existe muita comoção. O discurso de ódio contra os grupos que promovem o desenvolvimento de pesquisa, o discurso contra intelectuais, em grande medida posicionados politicamente contra o Estado estabelecido ou contra o conservadorismo polarizado no Brasil e fora daqui, a comoção do medo do que a vacina pode provocar, em torno dos diversos boatos que já houve, como eu mencionei, dos danos cerebrais que a tríplice bacteriana lá em 1982 jogaram na internet que causaria, né? Da mesma forma que existe comoção em relação à ansiedade sobre a atual crise sanitária, isso só para pensar alguns dos fatores. Esses fatores fazem com que essa hipótese seja cada vez mais alimentada, a ponto de ela ser considerada verdade por inúmeras pessoas que consideram que usar o método é dar moral para essa ciência corrupta, errada, distorcida. A gente não pode dar bola para isso, não. OMS completamente corrupta, tem uma mega conspiração mais corrupção, inclusive grandes lideranças repetindo isso, e isso faz com que essas falas revisionistas ganhem cada vez mais espaço, certo? Entre as hipóteses está essa maior de que, né, especificamente da questão da vacina, essa maior em relação ao dano, né, que a vacina pode provocar, então o dano da vacina, e existe essa ideia de afronta à liberdade, ou seja, como é que vão me colocar uma vacina veia abaixo sem que eu concorde, eu tenho que concordar primeiro, senão não vamos aceitar essa vacina de jeito nenhum. Chegam a comparar vacinação com estupro, ou seja, colocar uma agulha na minha veia contra a vontade é a mesma coisa de me forçar a uma relação sexual sem que haja consentimento. Chega a haver essa comparação de dizer que está afrontando a liberdade, que vai ser um processo tirano, né, dentro desse processo aqui, né? Aí consideram, vocês já sabem, eu nem preciso listar aqui, vou colocar como brotinho as crias do demônio aqui, as diversas outras pequenas verdades, né, propagadas ao longo do tempo nas redes, nos grupos de WhatsApp, que a sua tia lá do Zap provavelmente já falou, das várias teorias a respeito de que há um remédio que substitui a vacina, se tomar um gole d'água em jejum com limão, você melhora a sua imunidade, combate o vírus, né? De que o vírus não pega certos tipos de pessoa, lembrando as teorias eugenistas aí do passado, assim como atletas, né? Não pode, não pega. Aí você vê teorias sobre certos alimentos que garantem imunidade, e aí eu posso ficar aqui até amanhã listando, né, o tipo de teoria de tiazona do Zap que brota todos os dias em relação a esse universo científico todo, né, e que acaba sustentando a gama do negacionismo ou do revisionismo. Até entendido o que é que
porque eu acho que é importante citar o que é a dinâmica toda, para que você entenda de onde surgem essas criaturas dentro da lógica contemporânea, né? E aí parece que a gente está contando ficção, de tão absurdo, pelo menos para mim soa muito absurdo, porque parece que eu estou contando aqui histórias extraordinárias, sei lá, de saídas de onde, mais surreal do que o Moby Dick, muito, muito absurdo, pelo menos para mim soa muito absurdo, né? Bom, o que nós temos aqui de princípios que sustentam boa parte da evolução desse processo? Olha, no que diz respeito especificamente ao momento em que nós estamos, de uma crise sanitária, de um contexto pandêmico, nós precisamos considerar a baixa imensa de informação científica e de saúde. Ou seja, as bases sobre as quais essa sociedade se mantém não estão apoiadas em conhecimento. Infelizmente não. E isso é um contrassenso se você considerar o volume de escolas de educação básica e de educação superior que existe nesse país. Recentemente, numa aula, inclusive, sobre tecnologia e educação, eu estava mencionando que são 190 mil escolas de educação básica no Brasil, 150 mil gratuitas, escolas públicas, sem contar as inúmeras universidades que pipocam, inclusive, em todas as regiões do país, o tempo todo, inclusive o território brasileiro, possui as melhores universidades da América Latina. Mesmo assim, a informação sobre ciência e sobre saúde não alcança a maior parte da população. Então, vamos dizer que essa informação sobre ciência ou sobre saúde permanece ainda como aquele fogo dos deuses, que eu considero uma das melhores metáforas já criadas pela mitologia grega, de considerar que o fogo dos deuses, representante do conhecimento, fica ainda guardado a um grupo muito pequeno de intelectuais, mas que nenhum Prometeu veio ainda roubar e distribuir aos homens. Ou seja, nós temos uma vivência de informações que ficam reservadas a um grupo extremamente elitizado, fechado numa bolha nessa sociedade. Porque tanto eu quanto você somos partes dessa bolha. E talvez nós não percebamos isso com tanta clareza por estarmos dentro dela. Mas inúmeras pessoas ficam de fora desse processo. Mesmo que a partir do momento em que a Lei 8080 foi promulgada, inspirada na Constituição Federal de 88, né, a lei que fundou o SUS, mesmo que essa lei tenha se apoiado na necessidade de propagação de informação de saúde, isso não aconteceu. Houve muita preocupação, e uma preocupação justificável, com o desenvolvimento de políticas públicas de saúde, com o avanço das unidades de saúde, com a redução da mortalidade infantil, com o desenvolvimento de políticas de segurança alimentar. Foram muitas, e foram boas, muito boas. Não é à toa que o Brasil é considerado pioneiro nas políticas de imunização. Nós somos um dos melhores. Desde os anos 90, quando essa lei foi promulgada, até hoje, nós tivemos um dos melhores sistemas de imunização que o mundo já viu. Nós praticamente erradicamos mortalidade infantil do país e nós tínhamos níveis recordes, né? Tanto de mortalidade infantil quanto de mortalidade na infância. Nós conseguimos resultados extraordinários com a construção de unidades de saúde, principalmente de estratégia da saúde da família, de 94 em diante. O Estratégia da Saúde da Família hoje alcança mais de 60% do território nacional. Então, nós desenvolvemos muita coisa.
A atenção primária e secundária de saúde evoluiu um absurdo. Não é à toa que o Brasil conseguiu uma elevação substancial dos níveis de expectativa e de qualidade de vida. Nós tivemos boas políticas públicas de saúde. Não dá para negar que a gente soube fazer muita coisa certa. Mas, infelizmente, ficou aí um tendão de Aquiles, já que eu estou usando metáforas da mitologia grega para ilustrar esse processo. Eu estou falando do fogo de Prometeu aqui. Você lembra desse mito? Você sabe como funciona? A historiazinha é simples. Na verdade, quando o panteão mais moderno dos deuses, composto por Zeus, Afrodite, Apolo, essas figuras que você conhece, subiu ao Monte Olimpo, eles recolheram o fogo dos deuses, que foi produzido pelos titãs, e guardaram junto com eles lá no Olimpo. Esse fogo é uma metáfora, uma construção importante sobre a luz do conhecimento. Não é o fogo que queima, é o fogo que ilumina. E aí Prometeu, que era da linhagem dos grandes titãs, ficou revoltadíssimo com essa ideia de que o fogo dos deuses tinha sido levado para o Olimpo e aos homens não foi deixado nada, e ele resolve invadir o Monte Olimpo e roubar esse fogo para distribuir aos homens. Talvez seja o primeiro democrata / comunista da história da mitologia, né? Inclusive eu fiz um vídeo, está no YouTube, sobre essas questões há não muito tempo. Se você quiser assistir, eu te mando. Então Prometeu rouba o fogo e distribui aos homens. Os deuses não ficam nada satisfeitos, punem Prometeu a ser acorrentado a uma rocha e ter o fígado devorado por toda a eternidade, e os homens são punidos com Pandora. E a história de Pandora você já deve ter ouvido falar, né? Então, vamos dizer que era necessário que nós tivéssemos aqui, sabe, um Prometeu misericordioso que fosse até o Monte Olimpo das universidades e nos trouxesse o fogo da informação sobre saúde. Mas não foi. Então nós tivemos aí um rol de políticas públicas fabuloso, desde os anos 90, mas entre elas faltou o principal, faltou informação de saúde. Nós não fomos orientados a respeito da importância das políticas públicas, dos processos de saneamento, do funcionamento de uma vacina, da relevância da imunização, para que nós mantivéssemos essas políticas públicas com qualidade com o passar do tempo. Então, nós somos um público leigo e burro mesmo, sabe? Não é só de não entender de ciência, é de não saber o básico. Nós falhamos com informações básicas de saúde, a ponto de não sabermos, por exemplo, a importância do isolamento social e como esse isolamento pode impedir a propagação de um vírus pandêmico. E olha que o mundo já convive com endemias, epidemias e pandemias há muito tempo. Se você pensar tuberculose, cólera, peste negra, temos um histórico, né? O mundo tem um histórico, mas não houve esforços por essa informação. Então houve boas políticas públicas, mas nós não fomos treinados. Então qualquer discurso mal feito que aparece por aí sobre essas questões nos arrasa e nós ficamos em dúvida que nós não fomos preparados, né? E nesse momento, apesar de ter havido um bom trabalho com a informação, nós estamos num processo de crise de confiança nas instituições. A crise de confiança acaba abalando o funcionamento dessas políticas de imunização, das políticas de saúde pública, porque não houve informação a respeito de como elas funcionam. Então, as pessoas se vacinavam aqui nos anos 90 porque elas ainda confiavam no Estado e acreditavam que se o Ministério da Saúde disse que é para vacinar, a gente tem que vacinar. Era mais ou menos assim que a população se comportava por volta aí dos anos 90.
A crença absoluta nas autoridades. Se falaram para fazer, a gente tem que fazer, né? Porque eles entendem mais do que a gente. A visão era assim. Hoje já não estamos assim mais. Nós desconfiamos de tudo que o Estado faça. Nós não acreditamos mais que o governo seja autoridade bastante para nos dizer o que fazer e o que não fazer. Também não acreditamos nas instituições científicas. E como não há conhecimento que nos ampare, as políticas públicas caem por terra. Então, posso dizer que as políticas de imunização do Estado funcionaram até então porque havia confiança nas instituições. Propôs a política, adota a política. Hoje já não é bem assim. A gente pergunta por quê. Está certo, está errado, pode ou não pode. Na ausência da resposta, que a gente não tem informação, nós negamos. Aí começa boa parte do revisionismo sobre vacina. Quem fala de crise de confiança nas instituições é Zygmunt Bauman. Mas se você quiser associar períodos históricos brasileiros nessa crise, você tem algumas boas evidências. Você tem aqui a própria crise de 2005, que já abalou terrivelmente a confiança do Estado em função das denúncias do Mensalão. E você tem a crise de 2008, que é o início aqui da crise econômica, motivada por aquela conjuntura internacional, e a gente sabe que toda crise econômica acaba resultando numa crise sociopolítica, inevitavelmente. Quem fala sobre essa correlação é Antônio Gramsci. E você está tendo clareza disso agora, não é? Toda crise econômica abala o modelo político e abala as formações sociais. É o que nós estamos experimentando nesse momento. Então, a gente é burro e a gente não tem confiança em ninguém. Como é que vive com políticas públicas que funcionem? Né? Mas aí talvez você se questione, por que eu não busco? Estuda! Né? Porque dá para saber, dá para buscar ali informações que sejam seguras a respeito desse processo. Se eu não tenho, prometeu que vai lá me roubar o fogo e trazer para mim, para iluminar minha cabeça de minhoca, eu mesmo busco, eu mesmo me informo. Por que não? Porque não há procura por informação cuidadosa. Digamos que nós temos acesso a um campo muito complicado de informação. Ciência não dá todas as respostas. Veja, nessa corrida por uma vacina agora, não existe 100% de confiança, de certeza no resultado que essa vacina vai trazer. O processo ainda é confuso para muita gente. A ciência, muitas das vezes, é autocontraditória, porque as verdades científicas se chocam. Você precisa ter um nível de criticidade bastante desenvolvido para acompanhar esse ritmo. Então, ciência nos provoca constantemente o que se denomina por aí como a síndrome do impostor. Sabe aquela sensação de que você está de fora? Aquela sensação de que você não domina nada pela complexidade com que essa realidade se mostra? É difícil. E nesse momento, além da grande dificuldade que a matriz científica provoca, nós estamos permeados por medo do colapso econômico, do colapso de saúde, do colapso político. Nós estamos ansiosos pela evolução do processo, pelos resultados, né? Então, o que ocorre na maioria das vezes? Nós queremos fugir dessa síndrome do impostor que não nos faz bem, nem do ponto de vista psicológico, nem do ponto de vista social, nos abala muito. Então, nós vamos atrás do que é mais simples e do que nos traga uma visão mais confortável e um jeito mais, digamos, protagonista de existir. Porque a gente não quer ficar na rabeira, né? A gente não quer ser um impostor, penetra na história e tá com essa sensação de estar deslocado da festa. Não, a gente quer fazer parte. Então, ocorre isso que o Dunning e o Kruger refletem sobre a evolução moderna e boa parte do revisionismo. Eu te ofereço um dogma
que não é necessariamente a verdade, mas é uma versão que você entende da verdade. Dogma é isso, não é? É uma construção de verdade, com umas pitadinhas, às vezes, de evidência para tornar verossímil ou não, mas são dogmas extremamente verossímeis, ou seja, a chance de você acreditar é grande, porque vendem muito, repetem muito, e é simples, bem mais simples do que a ciência te oferece. Você consegue aprender assim com um vídeo no YouTube, com um post numa rede, né? Então, você tem acesso a uma informação extremamente simplificada, né? Um nível de simplicidade muito grande. Sendo simples, o nível de replicação é muito grande, né? Fica mais fácil replicar. Veja, essa aula provavelmente vai ter uns 40, 50 minutos. Se eu substituir uma aula de 40, 50 minutos em qualquer rede em que eu coloque, vai ter um número de visualizações muito pequeno. Até porque, claro, o tempo de concentração, de dedicação a isso torna-se muito maior. Pouca gente vai aderir, o engajamento vai ser muito menor. Então a replicação dessa informação vai ficar mais difícil dentro da lógica algorítmica. Se eu resumo isso de uma forma hiper simplificada, distorcendo um pouquinho para caber, né, uns 10 minutos ou menos, eu consigo fazer com que isso seja replicado com muito mais facilidade. Mas em 10 minutos não dá para explicar isso. Eu faço, dá, eu adapto, eu corto, né? Eu invento, eu processo a informação. Sabe aquilo de alimentar filhotinho de passarinho recém-nascido? É mais ou menos isso que ocorre dentro do efeito Dunning-Kruger. Os gurus da internet são mamães regurgitadoras, ou seja, eles engolem toda essa informação, mastigam, começam o processo de digestão, distorcem a maneira deles e devolvem isso com suco gástrico e tudo para que os filhotes sedentos se alimentem. É mastigado, é simples, não precisa nem pensar. Então eu digo simplesmente, você não tem que tomar ponto, você não tem que tomar vacina, escolha sua, você não tem que pensar sobre. Eu estou te mostrando, a informação está pronta e aí ela é facilmente replicável dentro de tudo quanto é plataforma, fica popular, vira viral, né? Alcança uma dimensão imensa. Quanto mais simples a informação, mais replicável ela é. Não é à toa que filosofia não é assunto popular. Porque filosofia é denso, pesado, né? Epidemiologia não é assunto popular, né? Mas o dogma dos Vaxxers, dos terraplanistas ou de qualquer outra versão é extremamente popular. Você acha conteúdo por toda parte. Entende dinâmica? Então, efeito Dunning-Kruger hoje é o que mais gera engajamento nas redes. É o que faz mais público hoje pela forma simplificada com que fornece as informações e quase de segurança muito maior do que a ciência pode oferecer. Na verdade, a ciência não oferece segurança, ela te deixa na dúvida, te faz pensar o tempo inteiro. Da mesma forma que ela nem sempre te oferece confiança. Você precisa testar, você precisa jogar evidência, você precisa ler, você precisa entender. Aqui não precisa nem ler, te dou um vídeo. Quer que desenha? A gente desenha, a gente faz animação se você quiser, a gente faz montagem, a gente cria a verdade que você quer ouvir. Aqui a gente traz conforto, segurança da informação na sua casa, sem precisar de muito esforço. Ganha público? Nossa, chove, né? A gente sabe a receita. Tem muita gente que já usa, é uma receita super fácil, por isso propaga com tanta facilidade, né? Então pensa, você tem tudo isso fácil, eu vou me meter com coisa difícil de entender? Para quê? Para que eu posso recriar tudo do jeito como você quer ouvir?
Inclusive o que está dentro do próprio Estado, já que a gente tem os estadistas que agora reinventam. Isso me lembra muito a George Orwell, na obra mais famosa dele, 1984, em que ele cita o Ministério da Verdade. Eu acho que é uma das coisas mais geniais que o George Orwell já escreveu. Eu acho que o George Orwell não escreveu distopias, ele descreveu a realidade, que não é possível. A correspondência fiel com as coisas que a gente tem experimentado hoje. Quando ele fala do Ministério da Verdade, ele comenta sobre um órgão de governo responsável por criar os fatos de acordo com aquilo que as pessoas gostam e deveriam ouvir. Você conhece isso? Já ouviu falar disso? Então, é o que as pessoas querem. É a forma como elas digerem a informação. Alinhado com o que? Eu construo a verdade alinhado com o medo que as pessoas têm, alinhado com o nível de indignação que elas vivem, alinhado com as ansiedades que elas alimentam todos os dias, alinhado com a forma de vida burra que todo mundo já tem, estúpida. Não é um processo de transformar as pessoas, é um processo de acompanhá-las abismo abaixo. Então, elas já estão indo, vamos, de aumentar a crise. Por isso, eu acho que a citação de Coringa é tão genial, ele aqui é o agente do caos, ele não colabora para a ordem, porque a ordem é um processo trabalhoso, né? A gente prefere o caos. O caos é isso, caminhar junto com as pessoas, junto ao medo, à indignação, à ansiedade, à revolta e a todos esses processos dentro da contemporaneidade. É o que nós estamos enfrentando aqui. Entramos num ritmo de fragilidade crescente na tessitura dos fatos, ou seja, nós não temos mais a força dos fatos para provar que a realidade seja de uma forma ou de outra, porque essa construção da verdade orientada por um dogma e alinhada a esse espírito caótico dessa formação aqui, faz com que a fronteira entre o que é ficção e a fronteira entre o que é realidade acabe se perdendo. Não tem. Por isso que muitas das vezes você lê essas teorias e você tem a sensação de estar lendo uma obra fictícia. Comparei aqui a Moby Dick mais cedo, porque soa para nós absurdo, porque o tecido da realidade parece corroído. Quem fala disso é Hannah Arendt, na obra Origens do Totalitarismo. Hannah Arendt considera que a estrutura democrática de um Estado está evidentemente falida quando a fronteira entre o real e o fictício deixa de existir. Né? Então, como diz o Rudyard, acho que a pronúncia é essa, Rudyard Kipling, nós somos ilhas gritando mentiras umas para as outras, cercadas por mares de incompreensão. Nós somos as ilhas gritando sem saber o que é fato, distorcendo a verdade para ser simples, para ser replicável, para dar conforto e para se alinhar aos nossos medos, à nossa indignação, à nossa ansiedade, à nossa revolta. Nós somos as ilhas do medo, cercadas por mares de incompreensão. Né? Então, nisso brota, não é só anti-vaxxer, brota tudo quanto é bizarrice que você puder imaginar. Os monstros do Tártaro todos vêm à tona. Já que eu estou cheio das mitologias gregas aqui, né? Temos monstros o tempo inteiro. E a ciência, que era a referência que nós tínhamos de vida, acaba se perdendo, né? E voltamos a repetir as bases do que houve no passado, né? Isso parece uma revolta da vacina de novo, idêntico, o processo é muito parecido, né? Milor Fernandes, né? O Brasil tem um enorme passado pela frente. A gente está só repetindo, parece que a gente anda em círculos nesse país. Temos uma dificuldade imensa de seguir em frente, né?
Bom, deixa eu puxar uma tese que os antivaxxers usam, a questão da liberdade. A questão da liberdade é, inclusive, argumento para que eles construam essas teses. E eu fiz uma aula inteira para tratar sobre liberdade. Recomendo você assistir, é importante, viu? Porque eles consideram que liberdade é um ponto importante. A liberdade para pensar o que quiserem, para difundir os princípios de conhecimento, de dogmas ou de moralidade que bem entenderem, da mesma forma que fazer as escolhas que bem entenderem, assim como a escolha de vacinar-se ou não vacinar-se, né? Então, existe aqui uma ampla defesa à liberdade plena, né? Resguardada ao indivíduo. E essa defesa, você conhece a palavra? Desefa, deve ser parte do Ministério da Verdade, né? A defesa à liberdade plena tem lá suas origens no 1789, com a Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade, fraternidade, baseada na crença de que os homens estão, né, vamos dizer, resguardados legalmente por um princípio de liberdade. Vai da Revolução Francesa até a Constituição Federal, que sustenta em seu artigo 5º, né, a cláusula pétrea que assegura a liberdade como um direito cidadão inviolável e inalienável. A questão é, há uma carga de distorção a respeito do que é liberdade de um nível absurdo, que fere inclusive a tessitura da realidade. Porque há a noção de que ser livre é fazer o que quer, ser livre é pensar o que quiser, ser livre é propagar as ideias que eu bem entender. E aí não compreendem que desde a Revolução Francesa a defesa é outra, passando aí pela independência dos Estados Unidos, pela redemocratização do país e pelas inúmeras teses em torno de cidadania. Não, liberdade não é isso. Há uma distorção tão grande que se perde a noção de liberdade positiva que o Isaiah Berlin discute. Liberdade positiva é aquela possibilidade de você ser livre só até o ponto em que a sua liberdade não afronta o direito coletivo. O que eu posso ser em termos de liberdade até o ponto em que eu não fira o outro. Qual é o limite? Bom, eu posso usar preto ou azul para dar aula, embora eu escolha sempre preto, sem que eu fira a dignidade de ninguém. Se isso não fere, ok, mesmo que o preto seja repetitivo, eu não estou ofendendo ninguém. Então até aí minha liberdade está garantida. Vacinar-se, opa, se eu não me vacinar, eu afeto todo o coletivo, efeito rebanho, ou seja, um indivíduo não imunizado vai expor todas as pessoas ao risco de nova propagação de vírus e novo desenvolvimento da doença. Prejudica o coletivo. Então, olha só, não pode, né? A questão, por exemplo, do armamento. Eu ter uma arma afeta o espaço do outro? Opa, ameaça. Temos níveis altos de criminalidade, crises de saúde mental, baixas na resistência psíquica, perigo. Um objeto que eu posso ter ameaça a existência de outras pessoas, então, sinto muito, não pode. Da mesma forma, expor determinados conteúdos na rede podem desencadear problemas com indução ideológica, com discursos de ódio, pode afetar o coletivo. Opa, não pode de novo. Então, a ideia é, você só pode ser livre até o limite em que a sua liberdade não afete a existência das outras pessoas. Esse ponto é esquecido. Ou seja, pegaram só metade da ideia. Ser livre? Não pode. Né? Liberdade positiva é quase a mesma coisa, praticamente a mesma coisa do princípio do dano
que talvez tenha ficado mais famoso dentro da obra do Stuart Mill, que é uma das figuras mais importantes na elaboração do nosso ordenamento jurídico. O princípio do dano é aquela máxima que você já deve ter ouvido diversas vezes. A sua liberdade só vai até o ponto onde começa a liberdade do outro. Então, vacinar-se não é uma escolha. Nosso querido presidente Jair Messias Bolsonaro errou feio, errou rude, quando mencionou numa entrevista que as pessoas podem vacinar se elas quiserem. Não é se elas quiserem. Aqui o processo é coletivo. Se existe um bem coletivo em jogo, a sua liberdade individual acabou. Ah, mas eu estou sendo tolhido nas minhas liberdades. Estão me cortando a possibilidade de fazer escolha. Não quer, não. Existe um lugarzinho reservado para você chamado presídio. Lá ficam as pessoas que não sabem respeitar a questão do coletivo, ou que entendem que a sua ação individual é mais importante do que o coletivo, sabe? Então, é lá. Por enquanto, se você quer viver em sociedade, você precisa se resignar ao coletivo. A distorção tem sido feia em torno disso. A percepção sobre o princípio do dano praticamente não existe para os antivaxxers e para boa parte dos revisionistas, que abalam brutalmente a questão da coletividade, da construção da democracia, abalam a possibilidade, nesse caso, de sobrevivência e podem aprofundar a níveis que nós ainda não conhecemos, né, nem imaginamos, a crise sanitária que nós estamos vivendo agora, que poderia, inclusive, ter impactos muito menores, poderia ter alcançado impactos muito menores se as pessoas tivessem aberto mão dos seus interesses individuais em nome do coletivo, porque isolamento social não temos, né? Pode olhar ao longo do último feriado como as praias estiveram cheias, ou seja, o bem individual se sobrepôs ao coletivo. A perda dessa liberdade positiva ou a perda do dano, do princípio do dano, talvez se devam ao que a Hannah chama de self, ou, em outras palavras, a perda da dignidade na política. Quando ela fala sobre isso, ela menciona sobre um fenômeno na formação do século XX que envolve um processo de internalização muito grande. Ou seja, nós vivemos uma época em que os nossos interesses individuais têm muita importância. As nossas ambições, os nossos gostos, a vazão dos nossos sentimentos, as nossas crises existenciais têm a cara de uma quarta guerra mundial. Tudo em torno do eu tem uma importância muito maior do que o nosso. Eu já citei isso em milhares de aulas. Nós vivemos um processo muito forte de individuação da consciência humana. E nisso, dane-se o coletivo, esquece-se o coletivo. O coletivo perde o seu espaço de existência e de força em nome desse individual. Só o individual importa, só o individual ganha relevo. Justifica, não justifica? Então, é um dos argumentos usados, né, por boa parte dos antivaxxers e dentro de vários outros movimentos revisionistas, e que dá para compreender outra grande estupidez. Além de não pesquisarem sobre efeito rebanho, sobre a importância de uma política ampla de vacinação, também não entendem muito bem sobre o que é liberdade. E até que ponto ser livre pode ser mais uma angústia, se eu fosse citar Sartre, do que uma bênção, né? Então, é um processo feio. Como é que você combate tudo isso? Informação, informação, informação. Não tem outro meio a não ser informação. Se você for trabalhar a competência 5 aqui, você precisa mexer com isso aqui urgentemente. E é responsabilidade de quem? De
Quem mantém o SUS? Quem mantém o SUS no Brasil? O Ministério da Saúde, que precisa criar políticas de informação de saúde urgentemente. Ah, mas Bolsonaro não é de acordo. Os especialistas do Ministério trabalham de forma autônoma quase. Eles não precisam do aval aqui do presidente para criar políticas de informação de saúde, para falar sobre relevância de vacina, sobre relevância do coletivo, sobre o individual, sobre informação de ciência acessível para que as pessoas não se sintam impostoras, né? Para tentar fazer frente a esse movimento. A gente precisa fazer frente, ser resistência para esse movimento, precisa se informar. Aqui, para essas redes de informação, nós podemos usar tanto a educação formal, escolas, universidades, quanto a educação informal, TV, né, redes sociais, onde as pessoas puderem ter acesso à informação. Produzam séries, microséries para o YouTube, fazem sucesso, né? Coloque essas informações em todas as redes sociais, patrocina a postagem, que eu garanto que financiar aqui uma publicidade orgânica em torno desses assuntos vai custar menos do que as vidas, as milhares de vidas que vão ser perdidas nessa confusão de informação dentro dessa época. Então, mecanismos que propaguem informação, que peguem esse fogo dos deuses e distribua finalmente aos homens, para que as políticas públicas sejam mais sólidas e para que nós não nos percamos no escuro da ausência de conhecimento ou de informação. Então, é urgente que a gente possa trazer a verdade, não só esse falseamento da verdade com o qual a gente se conforma.